Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana que começou logo com eventos políticos a dominarem a atenção dos mercados, numa semana em que os mercados estariam também de olhos postos na agenda económica, nomeadamente com os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e ainda com muitos discursos de responsáveis de bancos centrais, os últimos discursos antes das reuniões dos respectivos bancos centrais. Logo no início da semana tivemos a situação em França, onde voltou a cair um primeiro-ministro, desta vez um governo que apenas durou 90 dias, isto com a direita a juntar-se à esquerda, não fazendo passar uma moção de censura ao próprio governo, o que levou a alguma agitação nos mercados financeiros em geral. Também a situação na Síria se complicou. Os rebeldes que acabaram por tomar o poder colocam mais tensões numa área já no Médio Oriente, já de si bastante tensa, e com os mercados a acompanharem a situação. Por outro lado, na Coreia do Sul aconteceu algo bastante inédito, com o presidente a anunciar uma lei marcial que acabou por recuar passado 6 horas, o que levou os mercados naquela área geográfica também a cair e a ficarem um pouco com as tensões políticas a aumentarem seriamente na região. Por outro lado, tivemos o Bitcoin, que esta semana ultrapassou a marca dos $100.000, aquela marca que há muito o mercado estava a olhar, e continua a negociar de facto acima dos dessa tal marca dos $100.000. Nos vários discursos que tivemos com o período de silêncio que tem que aguardar tanto por parte dos responsáveis do Banco Central Europeu como dos Estados Unidos, antes disso tivemos mais uma série de discursos a tentar moldar, digamos, as expectativas do mercado relativamente às decisões que vão ser tomadas em breve, com Christine Lagarde a apelar uma vez mais para reduções, para continuar a reduzir taxas. O caminho é esse, segundo ela, mas de uma forma gradual. Nos Estados Unidos, Jerome Powell veio mesmo dizer que a economia está melhor agora do que o Banco Central norte-americano pensaria que estivesse nas suas projeções em setembro. Continua a dizer que vai continuar a cortar taxas de juros, mas sim de forma gradual para já. No entanto, abriu a porta a alguma possibilidade de haver uma interrupção neste ciclo de cortes de taxa de juros. Mas os mercados estavam bastante a olhar mesmo, era para o que ia acontecer com os dados do mercado de trabalho. Durante a semana, os dados do ISM foram mistos. Se no setor manufatureiro a situação melhorou um pouco, já nos serviços teve uma queda inesperada, no entanto, sem beliscar minimamente as expectativas do mercado relativamente a cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os dados do mercado de trabalho, os principais que saíram na sexta-feira, que mostraram a criação de 227 novos postos de trabalho durante o mês de novembro, isto bastante acima dos tais 12 mil revistos em alta para 36 mil do mês anterior, mas a taxa de desemprego a subir de 4,1 para 4,2 acabou por cimentar a tal opinião, a tal expectativa dos mercados para um corte de 25 pontos base na próxima reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, ainda durante este mês de dezembro. Os mercados acionistas em geral negociaram de uma forma bastante positiva. Nos principais índices, na Ásia, por exemplo, tivemos ganhos, à exceção da Coreia, por motivos mais que óbvios, em que o Nikkei ganhou aqui à volta de 2,25%. Na Europa,
A liderar os ganhos teve o DAX, que ganhou aqui quase 4%, enquanto nos Estados Unidos acabaram por ter uma semana a ser um pouco mista, fizeram novos máximos históricos, tanto o Dow Jones como o S&P. O S&P 500 terminou a semana a ganhar cerca de 1%. Curiosamente, o Dow Jones até terminou a semana caindo à volta dos 0,6%, enquanto o Nasdaq ganhou mais do que 3% durante esta semana. Por cá, em Portugal, o PSI acabou por recuar, ou seja, teve um comportamento bastante diferente, digamos, dos seus pares europeus, e caiu esta semana cerca de 1,3%, bastante pressionado pela EDP Renováveis, que caiu um pouco mais de 8%, enquanto a Galp deu algum suporte ao mercado ao ganhar à volta de 5,5%. O mercado cambial negociou de uma forma geral com uma volatilidade relativamente contida, enquanto espera de facto por as reuniões que vão acabar este ano com o Banco Central Europeu e com a Reserva Federal. O dólar praticamente não avançou nem recuou durante esta semana. O euro-dólar, com a situação em França, acabou por fazer um mínimo à volta dos 0,460, com a subida da taxa de desemprego para 4,2, acabou por atingir um máximo acima de um 0,6, um 0,630, mas no final da semana acabou por terminá-la ao mesmo nível que a tinha começado, ali em torno dos 1,0565, mantendo a tendência que tem vindo a ter nas últimas semanas. Já o dólar-iene manteve praticamente o seu nível durante toda a semana, negociando ali em volta dos 150 ienes por dólar. Nas moedas de economias desenvolvidas, o dólar australiano foi o que mais caiu aqui quase 2%, logo seguido do dólar neozelandês, enquanto nos mercados emergentes o real brasileiro voltou a negociar em perdas, caiu esta semana cerca de 2% face ao dólar. Já o peso mexicano recuou um pouco das perdas iniciais, mesmo do início da semana, e acabou por ganhar esta semana contra o dólar cerca de 1%. No mercado de commodities, apesar das tensões que se viram, o petróleo acabou por continuar em queda, entre preocupações relativamente à procura ou à pouca procura de crudo por parte das diversas economias. O WTI caiu cerca de 1,2%, com o Brent a cair bem mais, caiu mais de 2%. O ouro, esta semana também recuou cerca de 1%, apesar do dólar ter de alguma forma se mantido, por assim dizer, e as tensões em geral, principalmente na Ucrânia e em Gaza, terem recuado um pouco, terem abrandado um pouco, talvez aí este recuo, digamos, do metal precioso, do ouro. A semana que vai começar é uma semana que os mercados vão estar atentos principalmente às muitas reuniões dos bancos centrais. Na agenda económica vão estar atentos à inflação nos Estados Unidos e ainda ao que poderá vir da China em termos de estímulos à economia. É por aí que começamos à reunião da Conferência Central de Trabalho Económico na China, uma conferência a portas fechadas, em que o mercado está à espera que saia daí alguns novos estímulos, nomeadamente ao mercado imobiliário, para o crescimento chinês já para 2025, tentativamente a suportar, digamos, os mercados de uma forma mais global. Mas os mercados vão estar principalmente atentos ao que se vai passar na frente de bancos centrais, com vários bancos centrais importantes a reunir e a decidir sobre a sua política monetária durante esta semana. Claro que o principal vai ser o Banco Central Europeu. O mercado está dividido ainda entre 25 ou 50 pontos de corte de taxa de juros, sendo que o consenso maior está reunido em torno de um corte de 25 pontos base para esta reunião da próxima quinta-feira. Mas estas indecisões não se prendem só com o Banco Central Europeu. O Banco Nacional da Suíça e o Banco do Canadá também
o caminho também é o mesmo, ou seja, cortes de taxa de juros, e aqui a indecisão também se coloca relativamente a se estes bancos vão cortar os tais tradicionais 25 pontos base ou se vão ir para os 50 pontos base, neste caso repeti-lo no caso do Banco do Canadá. Já pela parte do Banco do Brasil é um caminho completamente diferente, está-se à espera e obviamente o mercado está a contar com nova subida das taxas de juro no Brasil, com o Banco Central inclusive a tentar suportar um pouco a sua moeda que continua a cair. A indecisão aqui está se vai subir 50 ou 75 pontos base, e aqui o consenso aponta muito mais para 75 pontos base, com a taxa de juros a passar dos 11,25% para os 12%. Já na Austrália, o mercado está à espera que mantenha a sua taxa nos atuais 4,35%. Como digo, em termos de agenda económica, todas as atenções estão voltadas para os dados da inflação nos Estados Unidos. Em termos mensais, o mercado está à espera de 0,3% de subida dos preços, com a taxa de inflação a subir de 2,6% para 2,7% e a taxa de inflação subjacente a manter-se nos 3,3%. Isto quando estamos a pouco mais de uma semana da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!